Olá, bom dia. Nós vamos dar início à nossa primeira aula EAD. Nós já tivemos aula presencial todos esses meses, só que agora, né, como está escrito aí, o nosso plano B. Nós vamos começar nossas aulas em casa, o nosso isolamento social, devido a essa pandemia. Então, a gente pode retomar alguns pontos daquilo que nós já estudamos, né, sobre átomo, modelos atômicos, distribuição eletrônica, isso na aula de química. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar um pouquinho de novo sobre os modelos atômicos, que é aquele modelo de Aristóteles, de Bohr, de Dalton. E aí nós vamos começar aqui o nosso modelinho atômico de Aristóteles. Como nós sabemos, Aristóteles não era um cientista, ele era um filósofo e estudioso, estudava de tudo um pouco. E nesses estudos ele começou a se questionar sobre como nós somos formados. Ele queria entender de que nós éramos formados, de que tipo de matéria que nós éramos formados. Então ele imaginava que tudo era criado através do fogo, do ar, da terra e da água. Então Aristóteles junto com Demócrito começaram a fazer pesquisas, a estudar, para tentar entender do que nós éramos formados. Então, muitos anos, essa teoria ela foi se estendendo até os cientistas começarem a pesquisar. E como nós vimos na sala de aula, né, vocês até fizeram uma atividade, vocês fizeram um trabalho sobre isso, né, sobre os modelos atômicos. Nós vimos o modelo atômico de Dalton, que era o modelo daquela bolinha de bilhar, né, que é a bolinha de sinuca, que era maciça, uma bolinha, como se várias bolinhas juntas formassem um ser humano, formassem uma cadeira, um carro, qualquer coisa que fosse matéria. Começaram a perceber que essa teoria ainda não era suficiente. Aí eles foram. Thomson começou a pesquisar e começou a perceber que existiam cargas elétricas. Então, se existiam cargas elétricas, eles teriam que ir mais aprofundado, tentar entender melhor o que era o átomo, que até então o átomo era uma forma indivisível. Eles imaginavam ainda que era indivisível, porque do grego átomo quer dizer indivisível. Então eles imaginavam que o átomo ele não tinha divisão. Até aqui então. Aí Rutherford fez aquele experimento, né, da placa de ouro com a radiação e começou a perceber que essa unidade que eles estavam tanto pesquisando para entender o que era matéria, perceberam que tinha um núcleo, perceberam que tinha cargas elétricas, perceberam então que existia algo a mais nesse modelinho de Rutherford. Até chegar em Bohr. Bohr então entendeu que existia carga elétrica, começou a perceber então que existia prótons, elétrons e nêutrons, lembrando que próton vem de protótipo, vem de início, origem, nêutron vem de neutro, carga neutra, e elétron vem de eletricidade. Então, eles perceberam que o átomo, sim, ele era divisível, ele podia dividir entre prótons, nêutrons e elétrons. Então, daí nós começamos a entender o que é o átomo. O átomo, ele é uma unidade, a menor unidade que constitui a matéria. Os elementos químicos vêm desses átomos, né? Cada elemento químico, ele tem um número X de elétrons e um número X de prótons, que é o que determina cada um deles. Hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, cada elemento químico, ele tem o número X de prótons e elétrons. Nós já vimos isso na sala de aula. O elétron, o átomo, ele é formado de prótons, nêutrons e elétrons, sabendo que o próton é carga positiva, o elétron é carga negativa, e o nêutron ele é neutro. Para que mantenha o núcleo estável, tem que ter uma carga neutra. E o próton, carga positiva. E o elétron está ali ao redor do núcleo, que é a carga negativa. Como nós já vimos, o átomo ele vem da palavra grega indivisível, é indivisível. Só que nós descobrimos, através, né, da história, os seres humanos foram descobrindo, cientistas,
que o átomo ele é dividido. Nós sabemos que é entre prótons, nêutrons e elétrons. Aqui um modelinho que nós já vimos. O núcleo no meio, né, junto com os prótons e nêutrons, e os elétrons ao seu redor. Então, na próxima aula, o que nós vamos olhar? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais a distribuição eletrônica, que é aquela matéria que nós estávamos vendo antes de entrarmos em recesso. Ok? Então, até a nossa próxima aula. Aguardo vocês.